Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 30 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos entrar aí pelo livro do profeta Zacarias. É um livro que a gente quase não lê com tanta frequência, né? A gente tem uma tendência ali a ficar restrito a alguns livros que a gente tem um pouco mais de habilidade. E o livro do profeta Zacarias é um desses livros que a gente acaba meio que deixando ali de lado. E é sempre bom meditar em um livro como esse e ver textos como esse que a gente vai ler hoje. Aliás, deixa eu já começar lendo, e aí depois a gente vai fazer uma introdução aí do livro e vamos falar de algumas coisas aí muito importantes dentro do profeta Zacarias. Deixa eu ler o texto que está em Zacarias capítulo 3, eu vou ler os versículos 8 até o 10, que diz assim, Zacarias 3, versículo 8 a 10. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Bom, é um texto, como eu disse, muito rico. Temos aqui muitas coisas bem interessantes para falarmos, mas deixa eu fazer aqui uma introdução geral de Zacarias. Zacarias, ele pode ser dividido em duas grandes partes, dois grandes blocos. Nesse primeiro bloco, a profecia de Zacarias é voltada para as 8 visões que ele vai ter. Ele tem 8 visões. Uma destas visões é essa aqui do capítulo 3, onde ele vê a purificação do sumo sacerdote Josué. Mas essas visões, todas elas, essas 8 visões, retratam o retorno de Deus ao seu povo e mais, o estabelecimento do reino de Deus. Lá em Ezequiel tem uma visão. Qual é a visão que Ezequiel tem? Ele vê o templo e a glória de Deus deixa o templo. Agora, nas visões de Zacarias, a glória de Deus está voltando para o templo. Por quê? Porque Deus está reafirmando a sua aliança com o seu povo. Se você lembrar do contexto histórico, Zacarias está profetizando no período de Esdras. Nesse período, Esdras começou a reconstrução do templo e aí foi impedido de seguir por questões políticas, sociais, étnicas e até mesmo espirituais, religiosas. E aí Zacarias começa a profetizar, Ageu vimos ontem e agora Zacarias, eles profetizam para lembrar o povo de que Deus está em aliança com esse povo. E estas visões, elas servem para reafirmar a aliança de Deus com o povo. É para dizer, olha, vocês não estão sozinhos. Vocês têm um Deus que está em aliança com vocês. Muitas dessas visões aqui que vimos, elas são também messiânicas. Elas lembram o povo da aliança, mas também lembra que há a promessa da chegada de um Messias. E aqui, no texto de Zacarias 3, faltou só escrever Jesus, né? Porque a descrição perfeita da chegada de Jesus nesse texto é muito clara. Entre essas visões, como eu disse, está a purificação, essas visões messiânicas, né? Visões que reafirmam a aliança e que remetem para o Messias. Uma dessas visões é a do sumo sacerdote Josué, que a gente vai ver aqui agora. O que essa visão ela faz? Primeiro, ela mostra que Josué ele passa por um processo de limpeza, de purificação. Então trocam-se as suas roupas, troca-se o seu turbante,
a acusação que é feita diante de Deus contra Josué pelo diabo, né, por Satanás, o acusador, é desfeita, é anulada. E agora, o que Deus está fazendo? É lembrando Josué de algumas coisas em relação à aliança. Primeiro, no versículo 7, um anterior ao que nós lemos, Deus relembra para Josué, e aí Josué, lógico, representando, né, a nação de Israel, representando o povo de Deus, e de alguma forma também nos representando, ele lembra os termos da aliança. Versículo 7, ele fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre esses que estão aqui. Lembra que eu falei ontem que a aliança, ela não é baseada em troca, né? A aliança, ela é baseada nesse pacto feito de Deus com o seu povo. E aqui nós vamos ver isso mais uma vez. Se lermos o texto sem levar em conta isso, por exemplo, se lermos o texto aqui sem levar em conta os versículos anteriores, onde Deus limpa e purifica o sumo sacerdote Josué apenas por sua graça, nós vamos achar que se Josué for bonzinho, Deus vai fazer coisas para ele. Mas a aliança não é baseada na obediência do povo, mas na graça e no poder do Espírito Santo. O sumo sacerdote, ele é chamado aqui a obediência. Josué é chamado a obedecer. Ele é falado para ele que, olha, tem aqui condições para que a aliança se estabeleça. Essa condição, ela está ligada à sua obediência. Porém, lembra, o sumo sacerdote, ele já está limpo, ele está pronto. Ou seja, Deus vem, visita o sumo sacerdote, limpa ele, purifica ele e depois diz: agora você pode obedecer. Então ele é chamado à obediência depois que a graça de Deus o alcançou, depois que o poder de Deus o alcançou, depois que a limpeza e a purificação de Deus o alcançou. E aí, os crentes, nós somos chamados a viver de acordo com os termos daquele que nos limpou e nos capacitou. Aqui é para lembrar que também no Novo Testamento os crentes são chamados à obediência. Por quê? Porque eles foram limpos e foram capacitados pelo Espírito Santo. E porque foram limpos e capacitados pelo Espírito Santo, devem viver de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Então é importante lembrar que temos sim mandamentos a obedecer. A lei de Deus, ela está aí para nos direcionar com relação à vontade de Deus, só que só vamos conseguir fazer isso depois que formos capacitados por Deus através do Espírito Santo. Depois que somos limpos por Deus através do Espírito Santo, é que vamos poder obedecer. Então o primeiro aspecto é os termos da aliança. Deus está reafirmando: olha, uma vez que vocês foram limpos, agora vocês podem obedecer. Mas não só isso. Temos também as promessas e o poder da aliança. E é o que a gente viu ali no versículo 8 e 9. Eu quero só destacar quando ele fala assim, versículo 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homem que simboliza as coisas que virão. Trarei o meu servo o renovo. Parte B do versículo de número 8. O que ele está dizendo ali? Que o poder para viver não vinha deles mesmos. O poder para andar diante de Deus e para agradar a Deus não vinha deles mesmos. Estar em aliança com Deus não é fruto da nossa vontade ou da nossa capacidade. O que nós temos que lembrar é que se estamos em aliança com Deus, se fazemos parte do povo de Deus, é porque Deus prometeu que faria isso e fez isso pela graça. Não é pela nossa vontade, não é pela nossa capacidade. É o renovo, o Redentor, o Cristo que nos trouxe a essa aliança com Deus. Então, o poder e as promessas da aliança estão ligados ao Redentor, estão ligados aqui ao renovo, para usar o termo que o profeta Zacarias usa. E aí, nós
podemos também ver aqui o versículo 9, quando ele fala da pedra colocada frente a Josué. Uma pedra com 7 olhos, né? 7 pares de olhos, né? São 14 olhos, 7 pares de olhos. Parece assim, um negócio meio estranho, né? Uma pedra com 7 olhos. Aliás, uma pedra com olho já é um negócio muito estranho. Com 7 pares de olhos é ainda mais estranho. Mas isso aqui é para mostrar o quê? Sempre essas menções de olhos, né, na Bíblia, essas figuras assim muito diferentes, normalmente elas se referem ao Espírito Santo. Então, aqui é para mostrar que quando contemplamos a glória de Deus, nós somos empoderados para servir ao Senhor. A ideia aqui é o seguinte: quando contemplamos essa pedra com 7 pares de olhos, né, quando contemplamos a glória de Deus, a imagem de Deus, quando contemplamos Jesus Cristo, nós então recebemos poder para servir. Então, as promessas e o poder da aliança estão ligados ao próprio Deus. Não fazemos isso por vontade própria, fazemos isso porque fomos capacitados pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, os termos da aliança estão lá. Olha, vocês têm que obedecer. O poder para obedecer a aliança também está lá, né? Somos capacitados pelo Espírito Santo para obedecer aos termos da aliança. E por último, a abrangência da aliança. Versículo 10 fala: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Olha só, nesse ponto aqui vai mostrar o que nós comumente vamos ver tanto nas palavras de Jesus como em Atos. Jesus, ele antes de ascender aos céus, ele promete uma abrangência maior do Espírito Santo. Ele promete uma atuação maior do Espírito Santo nos crentes. Os crentes que na antiga aliança estava restrita a habitação apenas dos judeus e apenas naquela região geográfica, né? Então era só na nação de Israel. O Espírito Santo estava restrito ao povo de Deus e também a alguns crentes entre eles que eram capacitados para servir no ministério. Agora eles vão não só mais estar restrito à nação de Israel, né? Então o Espírito Santo que antes estava restrito ao povo de Deus, estava restrito à nação de Israel, agora todas as nações são chamadas ao arrependimento e à fé. Então a abrangência da atuação do Espírito Santo é maior. Jesus vai falar sobre isso lá em João capítulo 17, sobre ele ir para que o Espírito Santo venha. A ideia ali é, olha, agora o que estava restrito à nação de Israel vai se tornar ainda maior, vai alcançar povos de toda tribo, língua, raça e nação. E o Novo Testamento, o restante, as cartas apostólicas vão caminhar nessa direção para mostrar exatamente que a abrangência da atuação do Espírito Santo agora é maior. E aqui já em Zacarias 3 tem essa promessa, mas não só isso, também que todos os crentes são capacitados com dons. Se alguns indivíduos eram capacitados, lembra que o sumo sacerdote, né, ele tinha uma capacitação especial de Deus, agora não. Agora todos os crentes vão receber capacitação com dons. A atuação do Espírito Santo restrita a Israel na nova aliança é maior. Aquela habitação, né, aquela morada do Espírito Santo, que antes estava restrito aos crentes de Israel, agora não. Todos os crentes serão habitados pelo Espírito. Aliás, pessoas de todas as nações serão habitadas pelo Espírito Santo, e aqueles que são habitados pelo Espírito Santo vão ser capacitados com dons. É o que o texto vai mostrar aí. Bom, moral da história: a aliança de Deus com seu povo supera em muito a esperança deles. O povo aqui em Zacarias, queriam apenas a restauração da nação, estavam orando para que Deus prosperasse a nação, para que Deus abençoasse a nação, e Deus estava prometendo um rei e um reino eterno. A esperança deles era que Deus prosperaria Israel. A promessa de Deus é que ele salvaria toda a terra.
Então, superou em muito a esperança deles, e isso é glorioso. Desafio do Léo para esta terça-feira, vou na mesma direção do desafio de ontem. Se você está em aliança com Deus, viva como alguém da aliança, porque nós temos poder para isso. O Espírito Santo está nos capacitando exatamente para vivermos de acordo com a aliança de Deus. Então, se você já é da aliança, se você já tem uma aliança com Deus, representada pelo batismo e pela ceia do Senhor, ótimo, glória a Deus pela sua vida, viva de acordo com a aliança. Agora, se você não está em aliança com Deus, se você ainda não passou pelas águas do batismo de maneira consciente, né? Não alguém te deu um banho quando você era criança, não, de maneira consciente, fiz uma aliança com Deus de maneira consciente. Se você ainda não fez isso, eu convido você a fazer isso o quanto antes, porque os termos e promessas da aliança estão aí, mas lembrando que os termos e promessas da aliança são restritos àqueles que estão em aliança com Deus. Tá certo, meu povo? Acho que é hora de orar, né? Já falei para danar e o tempo já tá andando e tá andando com muita rapidez. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, parei um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, obrigado por tua aliança tão gloriosa, uma aliança que promete a nossa purificação, a nossa santificação, a nossa autorização para estarmos diante do Senhor, mas não só isso, promete também um reino eterno, promete, Senhor Deus, a atuação do teu Espírito em nós mesmos, e isso é absolutamente glorioso. Perdoa-nos porque às vezes nos esquecemos disso, perdoa-nos porque às vezes não vivemos como pessoas da aliança, mas nessa manhã reconhecemos que precisamos fazer isso e clamamos para que o Senhor nos dê graça, para que assim vivamos de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.